Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos meditar na Tua palavra, Espírito Santo. Ajuda-nos. Tu conheces a cada um aqui porque é uma escolha do Pai, é uma escolha de Jesus. Somos presente para Jesus. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Eclesiastes, há uma lição ali de tempos e propósito para todas as coisas. Deus determinou. Irmãos, que coisa maravilhosa a gente saber que Deus determinou. Dentro do espaço que Ele determinou, nós temos a livre escolha de fazer as coisas. Muitas vezes vão dar certo, outras vezes não vão dar. Mas nós temos essa liberdade. Mas Ele é um Deus de projetos, é um Deus de princípios. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma das coisas tremendas que a Bíblia cita muitas profecias. Nunca foi dito exatamente o momento que ela iria acontecer. Mas existem coisas que está chamando a atenção. Há um tempo atrás estavam fazendo um estudo e estavam percebendo que o Mar Morto está encolhendo. E está sumindo. Projetos e mais projetos foram pensados, falados, mas na verdade nada saiu do papel. Para que se colocasse água lá. Mas no livro de Ezequiel tem uma profecia que diz que os rios que vão partir de Deus e vão sair de Jerusalém e vão encher o mar e ele vai se purificar. Mas é como? Como você estudar a geografia sabendo que Jerusalém é uma montanha? Mas com esse negócio que está acontecendo ali no Mar Morto, muita gente ali, há muitos anos atrás, iam para lá para fazer tratamento de saúde por causa das águas. E hoje muitas coisas ali estão abandonadas, estão falindo. E o que está chamando a atenção é que estas águas que estão aparecendo de roturas, buracos que estão aparecendo justamente aonde a terra secou, está vindo água limpa, água doce. E eles estão vendo que, e não sabem explicar por que, como está vindo por debaixo de Jerusalém. Se é uma montanha. E nessa profecia de Ezequiel diz que essas águas, aonde se encontrassem, ela iria purificar as coisas. Então o que está acontecendo que eles não sabem explicar? Começa a ter peixe. Como ter peixe no mar que é totalmente salgado. E na lateral, em certas partes, onde essas águas estão surgindo, está nascendo plantas, flores e pássaros. A vida está voltando. Mas a palavra diz, numa das profecias, que essas águas iriam, aonde elas pegassem, iriam purificar todas as coisas. Mas que nesta época, o Senhor dos Senhores estará pisando o Monte Santo. Irmão, nós estamos vivendo épocas importantes. Muito importante. Louvado seja o nome do Senhor.
E há uma porta que está profetizado que Jesus vai entrar por ela. E um dos reis, há mais de 500 e tantos anos atrás, por causa dessa profecia do Messias, que entraria por aquela porta, e ele vai entrar. Ele mandou bloquear. Ela está fechada hoje. Está totalmente selada. E na frente dela, os muçulmanos fizeram um cemitério. Porque a palavra deles é o seguinte: o sacerdote não pode passar no meio de um cemitério. Porque senão ele se tornaria impuro. Então, para selar de vez, aquele rei fez um cemitério para o lado de fora e selou a porta. A mesma porta que Jesus entrou por um jumento. Concorda comigo? Estudo, me ajude, pastores. Se tiver qualquer coisa errada, me corrija. Mas Jesus disse que vai voltar e vai entrar pela mesma porta. Não importa. E um grupo de pessoas, não sei se vocês costumam acompanhar os fatos e as histórias, olhando as ruínas e tudo mais, as paredes que estão ficando antigas, o vento está comendo as paredes. Por cima da porta apareceu o nome de Deus. 4 palavras, 4 letras, que significam o nome de Deus. E o que é mais importante nessas letras hebraicas, que até os judeus nem para escrevê-la, eles já têm que lavar a mão para escrever. Para falar, então, nem falam. Eles falam outros nomes. Mas agora, estudando as letras, descobriu-se na ciência que ela significa o ar que você respira e o ar que inspira e solta. Então, ao tempo todo nós estamos falando o nome de Deus quando fazemos. Por isso que a Bíblia diz, respira fundo. Já me perguntaram, por que o senhor toda hora fica mandando respirar fundo? Eu estou falando por quê agora? Porque você está falando o nome de Deus. É só estudar. É só pesquisar que você vai ver. Jesus está voltando. Eclesiastes no capítulo 3, ele diz assim, tudo tem um tempo determinado. Hoje pode ser um tempo determinado. Eu não sei. Tudo há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele vem descrevendo, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que plantou, há um tempo de matar, há um tempo de curar, e aqui afora vai. Eu comecei a meditar nisso e vi que a vida, a nossa vida humana, ela é uma guerra. Não é fácil. Não é fácil a gente viver a cada dia. Porque a cada dia é algo novo. Nós pensamos que é igual, mas não é. Tem dia que você levanta numa alegria total. Principalmente se tiver sol. O sol é uma delícia. O frio é terrível. O frio aperta as tuas veias, aumenta a tua pressão, a adrenalina sobe, então a pressão sobe. O frio você fica depressivo. Às vezes, quanto mais frio, você fica mais travado, porque você põe mais roupa. Mas o sol não, o sol traz alegria, porque Jesus é o sol
da justiça. Então, há dias que você está numa alegria que você não entende, aquilo é uma coisa tremenda. Chega o dia seguinte, você é o próprio poço da amargura. Mas como? Ontem você estava numa alegria tremenda, hoje está assim? Sim, porque tem dia que você levanta assim. Da noite para o dia nós esquecemos. E a gente só lembra uma vez por mês, uma vez por ano, né? Quando o pessoal canta parabéns, né? Mais um dia passou. Mais um dia veio, ficou com mais idade. Mais um dia seus hormônios mudaram. E aquele garotão que pulava e tal, e fazia todas as coisas. Aromê, macho man, Rita bem, sei lá o quê, mas bem. Daqui a pouco tá manca bem. E a Bíblia ensina mesmo, enquanto você pode, o que mais ela diz? Celebre, acelera, anda, viva, né? A mocidade, não é assim? Porque haverá um tempo que não será assim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora criaram uma determinação onde diz que o mercado está contratando os homens, pessoas prateadas. Já ouviu essa expressão? E eu fiquei pensando naquilo. Ontem eu estava ouvindo essa notícia. Eu falei, mas quando vão lembrar dos carecas? Seriam o quê? Os pelados? São tempos e são propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tem dias que você levanta que você é o cidadão da esperança. No outro, são os campeões, sei lá do que, né? A Bíblia diz, fala, há dia de luz, há dia de trevas, mas tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. São situações que nós vamos viver, irmãos. Tem dia que você está numa saúde completa. Mas, como nós temos alguém que veio para matar, roubar e destruir, e os caminhos que ele tem são nas nossas emoções. E de repente uma má notícia que você ouve, manda a tua saúde para a ponta do pé. Então no dia anterior você estava firme, no outro você levanta, já tossindo, uma gripe, uma coisa. Mas que raio é isso? Nem sabe que foi porque houve aquela notícia ou você viu um fato que não te agradou. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir, há um tempo de prantear e há um tempo de saltar de alegria. Eu quero perguntar à amada igreja, o que você tem feito do seu tempo? Como você tem investido? Como você tem aproveitado? Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Como está a sua vida espiritual? Há tantas coisas que às vezes as pessoas estão numa coisa tremenda, né? Eu tenho encontrado alguns amigos, pastores, que homens de Deus iam para cá, para lá, e faziam isto, faziam aquilo, e de repente estão desanimados.
E a gente não sabe o que aconteceu, porque ao longo do tempo, esqueceram duas coisas. Eu sempre tenho falado nesse púlpito. Esqueceram de ter um amigo. Sabe, irmãos, a coisa mais gostosa que tem, da gente ter o pai, a mãe perto, é uma delícia, né? Os filhos vêm e choram com eles. Mas esses pais choram com quem? Muitos estão chorando sozinhos. A desesperança, às vezes, é uma posição que a gente fica e ela é cômoda. Você fica naquilo. O salmista afirma que a alma dele estava abatida e ele ficou naquilo. Eu não sei como você está ou o que está ocupando o seu pensamento. Muitos vivem, e quando eu converso com alguns amigos pastores, eu os ouço mais do que falo, porque eles precisam desabafar. E eles dizem, fiz tantas coisas, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, e as pessoas simplesmente abandonaram. Eu estava conversando com um homem de Deus, eu já não o vi há algum tempo, eu encontrei-o nessa viagem última que nós fizemos. Aquele homem, tanto usado por Deus, ajudou tantas vidas, tantas igrejas, tantas coisas. Eu conversando com ele disse, amado, como você está? Você está na mesma atividade? Ele disse, não, eu passei um processo difícil no coração. E até ajeitar tudo, até acertar tudo, foi muito difícil para mim. E eu perguntei, mas quem lhe ajuda, pastor? O senhor teve que parar? Ele disse, sim, eu tive que parar. E uma palavra que ele me disse que me deixou bem triste. Ele disse, sabe, apóstolo, a igreja é um lugar para a gente se restaurar e curar. Mas a igreja não é lugar para um pastor doente. Então eu tive que me afastar. É triste isso, hein? O que se passa no coração daquele homem, daquele pastor, daquela pastora, muitas vezes daquele casal, que muitas vezes tem que mostrar que está numa posição inteira, e muitos membros também que ocupam cargos e posições dentro da comunidade, dentro da igreja, não temos a humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Isso é orgulho. Mas nós precisamos. Como é gostoso nós ter um amigo, onde você senta e ele te ouve. Ele não vai pisar em você. Ele não vai massacrar você. Você já está abatido. Você precisa de uma pessoa apenas que o ouça. Jesus quer assim. Mas muitas vezes nós estamos numa posição de abatimento tão grande, tão triste,
que precisamos visualizar alguma coisa. E o Espírito Santo está nas pessoas. Há uns anos atrás, estava chegando à igreja e havia uma ministração acontecendo. E eu estava subindo as escadas, eu ouvi aqueles choros, aqueles gritos. Eu disse, alguma coisa está acontecendo. Mas os ministradores estão aí para isso. E naquela hora, Jesus diz assim, entra lá, Reinaldo. E abraça aquela vida. Estava uma ministração difícil e diz daqui, grita de lá. Eu entrei e pedi licença aos ministradores, respeitando, porque eles estavam operando e a gente tem que saber respeitar. Eu disse, dá licença, só um minuto. Abracei aquela vida e disse assim, eu quero te dizer uma coisa. Que o Senhor disse agora, Jesus te ama. Irmãos, na hora, Deus consertou tudo. Eu mesmo fiquei impressionado, porque eu disse, meu Deus, eu também estou acostumado com expulsão, com uma série de coisas, mas naquela hora, aquela vida precisava ouvir isso. Uma pessoa que estava com muita idade, disse, eu nunca ouvi isso de ninguém. Eu só precisava ouvir isso. Que alguém me ama. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, tudo bem? Não é assim? Tudo bem? Tudo certo? Outras vezes a gente é de longe, né? Oi, tudo bom? Bom. A gente faz um positivo. Mas há uma diferença entre você chegar para a pessoa e dizer assim, eu te amo. Que Jesus ama, a Bíblia está forrado disso. Que Deus ama, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas e você? Ama? Estamos vivendo hoje perguntas ao Espírito de Deus, né? O que será que eu estou fazendo? O que eu represento nessa terra? O que eu posso fazer? Quais são, irmãos, os pensamentos que prendem a tua ideia? Nós nos acostumamos a entrar no mover e o homem gosta de uma certa rotina. Talvez não muito, mas uma certa rotina ele gosta. E nós esquecemos que muitas vezes, né, por exemplo, agora, 15 anos. Então eu sempre pergunto aos casais, o que você tem no seu coração para entregar à sua esposa e a esposa entregar ao marido? E um entrega para o outro. Mas levou 15 anos. Será que eu estou pensando o que vou fazer? Como vou melhorar meu relacionamento? Como eu vou melhorar minhas amizades? Será que pensamos nisso? Quando fazíamos a capelania social, trabalhando em alguns asilos, pessoas que já estavam ali deixadas pelos parentes, porque não tinham condições mais de cuidar, então coloca-se cuidadores.
Mas cuidador é cuidador. Amém? Às vezes as pessoas perguntam, né, para as esposas, né, você está cuidando do seu marido? Isso é desculpa, quem falou, tá bem? Não briga comigo, tá? Eu acho isso um absurdo. Está cuidando do seu marido, quer dizer que você é uma cuidadora? Não, a Bíblia diz que você é um tesouro. Era ele que tinha que guardar esse tesouro. Sim ou não? O que vocês acham, irmãs? Está cuidando do seu marido. Pelo amor de Deus. Não, quando ele ficar com, sei lá, mais assim, que você não dá, tem jeito, pode ser, mas... E aí nós chegamos ali para conversar, cantar. E alguns senhores e senhoras, né, nesses lugares, diziam assim, você pode me dar um abraço? Eu só quero um abraço. Só quero receber um abraço. E ouvir se você me ama. Era um estranho. Então alguns da equipe diziam assim, pastor, eu não quero abraçar. Eu disse, mas por quê? Abrace? Qual é o problema? Eles são muito idosos. E o idoso é fedido. Eu chamava esse pessoal da minha equipe, eu dizia, me faça um favor. Antes que eu faça por você. Se retire da minha equipe. Ao longo da história, eu me lembro dessa mulher que, para mim, assassinaram ela, mas disseram que ela morreu num acidente. Ela era uma princesa. Uma das mulheres mais carismáticas que apareceu no meio da realeza. E naquela época ainda achava-se que AIDS se pegava porque tocava a pessoa. Pega porque toca, mas não na mão. Quer explicar, pastor Alê? Não, não quer. Não quer explicar. Hoje, aqui dos dois já baixaram a cabeça. Eles têm uma tática, já é combinado. Já disfarça. Mas a história diz que ela quebrou os protocolos. Pegou na mão, abraçou crianças e pessoas. Quando eu trabalhei durante algum tempo na AMAS, não sei se ainda existe, e eu fui trabalhar alguns anos ali. Era uma assistência social dirigida pela igreja onde eu estava. E quando eu chegava ali, era recebido pelos os alunos, e todos corriam para abraçar e conversar. E eu comecei a ver que a gente era muito mais amado ali do que na igreja, que é o lugar do amor. Porque Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez uma pessoa vem, senta ali, é estranho naquele lugar ainda. Ninguém o conhece. Mas ninguém o procurou para abraçar e dizer, seja bem-vindo, nós te amamos, você é importante aqui. Todo ser humano nasceu para ter comunhão
e para ser amado. Por isso Deus disse assim: eu vou enviar a maior prova que eu tenho de amor. Eu vou enviar meu filho. Eu vou enviar algo meu. Eu vou enviar a minha palavra que está dentro de mim, que vai resgatar o ser que eu criei e soprei nas suas narinas e coloquei algo meu de dentro de mim nele. Louvado seja o nome do Senhor. Não me interessa se a igreja tem 1.500, 100.000, 100.000 ou 10.000, ou seja, quantas pessoas tiverem. A Bíblia diz: você pode falar línguas, você pode falar a língua dos homens, você pode falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, você não tem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Quais são as realidades que precisamos trazer à memória, a fim de que essas lembranças, essas coisas nos dê esperança? Hoje temos um planeta que passou por uma experiência tremenda no ano 20, foi parado, literalmente parado, por um vírus. E agora vivemos tempos difíceis, tempos de guerra, e que novamente as coisas estão estagnadas e paradas por causa de governantes. Eu olho para a história bíblica e vejo Deus fazer coisas poderosas. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, e vocês me ajudem, ali me parece que é a região do Mar Morto, não é? Os que estudam, sim ou não? Muito bem. Então a gente olha para aquele Mar Morto, quer dizer, é o que sobrou. Mas saem dali Ló com 2 filhas, apavoradas porque achavam que agora tudo tinha sido destruído. E tomam uma decisão: vamos ter filhos com o nosso pai. E para isso o embebedaram, porque senão ele não faria. Do lombo dela saíram 2 nações. Deus deixou. 2 nações que vieram contra Israel, são contra eles, e não tinha jeito. Totalmente idólatras, totalmente coisa, e eles faziam festas pagãs, como nós vemos acontecer hoje nos pancadões, nas periferia. Como é que chama aquele outro negócio lá? Não, é um outro tipo de festa. Rave. Rave, é isso. Então você vê as pessoas ali, todas dopadas, loucas, com bêbadas, com coisa, uma orgia. Eram aquelas festas que eles faziam. E sempre sai morte. E ali naquelas festas pagãs, havia sacrifício humano. E no meio de todo esse lixo, veio uma mensagem de Jesus de restauração. Um povo chamado Amonita, que é descendente de uma das mulheres, filhas de Ló, não tolera os judeus, não quer nada com eles. No meio de tudo isso, Deus escolhe, me parece, agora vocês me ajudem, uma mulher. Ruth.
E ela entra na história de Jesus. Se esse meu Deus que eu estou pregando hoje tem poder de pegar uma pessoa que vem de uma sociedade maldita, e de repente ele pega alguém e ele transforma. O que ele não pode fazer hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, a história. Eu quero que você, nesse dia maravilhoso que Deus está te dando, você entenda que Deus está construindo uma história na tua vida e que pode mudar muita coisa. Entenda isso. Talvez você está numa situação difícil, como Jacó, que estava fugindo do irmão, sozinho, por um lugar estranho, por um lugar difícil, mas no ventre da mãe deles, eles já estavam em guerra. E aquela mulher pergunta para Deus: o que está acontecendo no meu ventre? Há uma guerra. E Deus fala para ela: você está gerando 2 nações. Uau! Eu quero que você entenda que você pode estar olhando para os seus filhos. Ou filho, ou filha, não sei. E você acha lindo e está tudo bem, os jovens estão aqui, mas você não sabe talvez o propósito que Deus tem na vida de vocês. E de repente aquele homem está fugindo sozinho. Correndo para uma casa de um parente. Estava só. E ele para num lugar para descansar. E a única coisa que ele tem é uma pedra para servir como travesseiro. Talvez você esteja numa situação dizendo: eu só tenho isso aqui. Minha vontade é fazer um monte de coisa. Eu só tenho isso, eu não posso fazer nada. Mal sabia ele que Deus tinha já um projeto e um plano para a vida dele. Ele nem sabia que Deus tinha um presente para ele. Porque ele está deitando naquela pedra, é uma pedra, é só uma pedra. O que eu vou fazer com uma pedra? Sim, Jesus também é uma pedra. Eu preciso construir a partir dele. E ele tem um sonho. Deus fala por sonhos. Vários homens de Deus tiveram sonhos tremendos. Sonhos de Deus. Profecias que vieram por sonhos. José quis abandonar a esposa com um propósito que ele achava que era bom. Eu vou, porque assim ela não morre. Mas Deus não queria isso. Você entende, meu irmão? Que o teu sonho, o teu propósito tem que bater com a vontade de Deus. E aí ele vê uma escada. E Deus fala com aquele homem e diz assim: esse lugar que você está dormindo, eu vou te dar. Eu não sei como você está hoje. Talvez tem gente que está tão ruim que nem propósito tem. Falou: estou tão mal que eu nem sei. Eu estou aqui. Estou sentado. Vim ao culto porque é domingo. E nem sabe que os céus estão se abrindo. Para Deus te dar justamente o livramento e a informação que você precisa. E Deus fala para ele: eu vou lhe dar essa terra. Louvado seja o nome do Senhor.
eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Estou terminando. Mas eu anotei 6 coisas aqui. Realidades básicas. Eu acho que é fundamental para você ter esperança na tua vida. Pode pôr na tela. Ah, não, Nelson, não tem tela. Você já esperava, né? Falou, não, ele não me passou. Não, calma. Está aqui. A primeira é o fato de que Deus ao qual você serve é um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa do quê? De não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. E o que acontece a cada manhã? Se renova. Aleluia. Ainda não consegui tirar você da cadeira. É o problema. O problema de muitas pessoas é que não está acordado para ver que essas misericórdias a toda manhã. Você pode levantar um poço de amargura, mas a misericórdia vem, levanta você. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus das misericórdias. A segunda realidade que a Bíblia nos ensina é que Deus traz esperança. Deus é da misericórdia, mas também é da esperança. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que me traz à mente? A fidelidade de Deus. A fidelidade do Senhor. Essa é a misericórdia. Deus é tremendo. É uma misericórdia que vem pelo caráter de Deus. Oh, glória a Deus. No livro de Timóteo, 2 Timóteo 12, Timóteo 2:12, diz assim, ele diz que se o negarmos, ele por sua vez vai nos negar. Ou com a medida que eu meço, eu vou ser medido. Mas se formos, o quê? Infiéis, todavia o Senhor é fiel. Tem música para fiel? Aleluia. 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 Ele é fiel. Essa é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceira realidade de Deus é a realidade que Ele traz à sua mente, a fim de te alegrar, e o fato de que a intervenção de Deus te salva e protege. Há momentos que nós temos que dizer, meu Deus, intervenha. Talvez Jacó, eu não sei, talvez o grupo de teatro, algum daí, pode fazer Jacó carregando a sacola dele? Ninguém. Não tem mais teatro, não tem grupo de teatro nessa hora. Está tudo escondido. Tem 3 ali abaixado atrás, outro escondido no celular.
Mas eu descobri uma coisa, igreja poderosa de Deus. Como é que eu faço alguns aparecer? Deus me mostrou